Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver no Gospel News desta quarta-feira. Congresso aprova aposentadoria especial para agentes de saúde, mas o governo deve judicializar o projeto por conta dos gastos. A Previdência Social estima um gasto de 27 bilhões de reais. Donald Trump desiste de taxar navios no Estreito de Hormuz em meio a novos ataques do Irã contra bases militares no Oriente Médio. Ônibus de excursão cai em Ribanceira e deixa 3 mortos em Santa Catarina. O motorista teria perdido o controle do veículo durante uma curva. E você vai ver também como foi a quarta-feira para os franceses após a eliminação na Copa do Mundo. Boa noite. Membros do governo federal se reuniram com o representante comercial dos Estados Unidos antes da decisão final sobre uma possível tarifa de 25% contra o Brasil. Os Estados Unidos estudam há meses aplicar uma taxa de 25% contra produtos brasileiros, por entender que o país adota práticas que oneram ou restringe o comércio com empresas norte-americanas. O escritório representante de comércio dos Estados Unidos concluiu que algumas políticas brasileiras seriam irracionais ou restritivas e poderiam prejudicar empresas e exportadores. Ao mesmo tempo, os norte-americanos concluíram uma investigação sobre produtos fabricados com trabalho forçado, incluíram o Brasil na lista. A investigação afirma que os países não fiscalizam adequadamente a entrada dessas mercadorias, o que poderia levar a uma sobretaxa de 12,5%. Em nota, o Palácio do Planalto disse que as possíveis taxas são injustas e que nenhuma das razões apontadas pelos Estados Unidos justificam essa ação. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria indica que cerca de 4 mil produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos podem ser alvos das tarifas, representando 15 bilhões em exportações. E o que tem incomodado os norte-americanos é uma tecnologia nacional que conquistou o coração dos brasileiros em pouco tempo, que é o Pix. Segundo o Banco Central, o sistema de pagamento já responde por 54% das transações em todo o país. Lançado em 2020, o Pix é o método de pagamento mais popular do país e responde por 54% das transações, segundo o Banco Central do Brasil. O Pix facilita muito a gente fazer transferência, a gente enviar o dinheiro para outra pessoa que de repente está em outro estado do Brasil. De repente eu estou aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro. De repente eu tenho um amigo que mora no sul ou no nordeste e eu tenho essa facilidade. Não precisar ir no banco físico, faço tudo pelo meu celular, então muito simples, fácil. O que começou como um sistema de transferência de dinheiro se tornou motivo de orgulho para o Brasil. Em poucos anos, o Pix se consolidou como o principal método de pagamento no país, mas incomoda o presidente americano Donald Trump. 3 meses antes das eleições no Brasil, o sistema coloca o governo dos Estados Unidos em conflito com o do presidente Lula. Washington acusa o Brasil de concorrência desleal por favorecer esse sistema de pagamento estatal e dar tratamento desvantajoso aos seus concorrentes americanos, especialmente as empresas de cartão de crédito. Por conta disso e de outras práticas que considera discriminatórias, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos avalia a possibilidade de impor tarifas de 25% sobre algumas das exportações brasileiras. A decisão será anunciada nos próximos dias. Mas a gente percebe que o governo americano protege, um protecionismo de uma maneira muito agressiva, quando as empresas americanas estão em certa ameaça. E o Pix realmente ele tirou uma receita gigantesca das empresas americanas de cartão de crédito. O governo americano alega que o Banco Central do Brasil, como proprietário e regulador do Pix, cai em um conflito de interesses e coloca as empresas americanas em desvantagem. A autarquia exige que os bancos incluam o Pix na página inicial de seus aplicativos e os proíbe de cobrar taxas dos usuários, segundo o governo Trump. Para o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, isso força os provedores americanos a promoverem seu concorrente brasileiro, o que é injusto, afirma. Segundo uma fonte do governo federal, o descontentamento de Washington vem de empresas de cartão de crédito, cuja participação de mercado caiu de 23% para 15% das transações desde 2020.
O governo brasileiro afirma que o Pix expandiu o ecossistema de pagamentos digitais, beneficiando empresas ligadas aos Estados Unidos, como o Google e Visa. E o Senado Federal aprovou uma PEC que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Em 10 anos, o impacto econômico será de 27 bilhões de reais. O texto foi aprovado em 2 turnos com placares iguais em 73 a favor e apenas 1 contra. Após a votação, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se dirigiu aos agentes de saúde presentes e disse que a Câmara e o Congresso fizeram sua parte. Mas o projeto pode enfrentar judicialização. Isso porque uma projeção da Previdência Social aponta impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo federal pode recorrer ao STF para derrubar o texto. Ele lembrou que projetos que criam benefício previdenciário precisam ter indicação de receita. O texto estabelece que os agentes terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, mas desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício. A Confederação Nacional de Municípios é contra a PEC e sustenta que a proposta é inconstitucional por impor aos municípios novas regras previdenciárias e funcionais, com elevado impacto financeiro. Segundo um estudo da CNM, a nova lei pode gerar um impacto de quase 70 bilhões de reais para os municípios que possuem um regime próprio de previdência social. Um relatório divulgado pela ONU nesta semana mostra que o mês passado registrou o maior número de mortes de civis na guerra da Ucrânia desde abril de 2022. Quase 2.000 pessoas perderam a vida e quase metade foram atingidas por mísseis e drones. Junho de 2026 foi o mês com mais civis mortos pelo conflito na Ucrânia desde abril de 2022, mais de 4 anos depois do início da invasão russa. A informação foi destacada em um relatório publicado pela ONU nesta terça-feira. De acordo com um comunicado da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, após o forte aumento registrado em maio, o número de vítimas civis continuou crescendo, alcançando o número mais elevado de civis mortos e feridos desde abril de 2022. Pelo menos 293 civis morreram e 1.990 ficaram feridos na Ucrânia em junho. O relatório indica que 45% das vítimas foram alvejadas por mísseis e drones de longo alcance, em bombardeios que atingiram sobretudo cidades afastadas da linha de frente, como Kiev e Dnipro. Para as autoridades ucranianas, essa evolução mostra o uso cada vez mais frequente de armas potentes que são especialmente letais quando utilizadas em áreas urbanas densamente povoadas. Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques, em particular com mísseis balísticos que as defesas ucranianas quase não conseguem interceptar, por falta de munições antiaéreas suficientes. 9 países europeus lançaram na segunda-feira uma coalizão puramente defensiva, com o objetivo de reforçar as capacidades antibalísticas no continente. E nesta quarta-feira, a Ucrânia confirmou ter atacado 20 navios russos no Mar Negro, após uma ofensiva russa no sul do país. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, classificou as ações ucranianas como terrorismo puro e simples. Segundo ele, os ataques não têm objetivo militar legítimo e buscam apenas causar danos e intimar. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu de taxar os navios no Estreito de Hormuz. A tarifa será substituída por acordos comerciais e investimentos em território americano. O presidente americano Donald Trump anunciou que desistiu da taxa de 20% que pretendia impor aos navios que cruzam o Estreito de Hormuz, onde os Estados Unidos mantêm uma tensa disputa militar com o Irã. Em sua plataforma Truth Social, Trump declarou que a tarifa será substituída por acordos comerciais e de investimento que os diversos estados do Golfo farão nos Estados Unidos, acrescentando que esses investimentos serão enormes, mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente bons para eles e para o seu futuro. O republicano alertou que o Estreito de Hormuz, uma rota marítima crucial por onde passa 1/5 da produção mundial de petróleo, está aberta a todo o tráfego marítimo, exceto para o Irã. Trump anunciou o pedágio de 20% na segunda-feira, após ordenar a continuidade dos ataques contra as forças armadas iranianas, que, por sua vez, continuam atacando alvos militares dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio.
O Irã insiste que tem autoridade para controlar o estreito e que tem o direito de cobrar pedágio das empresas de navegação internacionais. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou hoje que o Estreito de Hormuz vai permanecer fechado enquanto os Estados Unidos continuarem com os bombardeios. Na manhã desta quarta-feira, o exército americano lançou ataques contra uma ilha iraniana por 1h30. Os Estados Unidos anunciaram que concluíram nesta quarta-feira uma série de ataques de 90 minutos contra alvos iranianos, o que reduziu ainda mais a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio afirmou que lançou munições de precisão contra sistemas de defesa costeira e depósitos e locais de lançamento de mísseis de cruzeiro. A guerra se intensificou nesta quarta com o bloqueio americano aos portos iranianos e o fechamento do Estreito de Hormuz. A agência de notícias estatal iraniana IRNA informou que a cidade portuária de Bushehr, onde fica a única instalação nuclear do país, foi novamente atacada por Washington. O exército da República Islâmica informou que 7 soldados foram mortos no sudeste do país, quando mísseis americanos atingiram um quartel perto da cidade de Iranshar. Teherã respondeu com ataques a instalações americanas em vários países do Golfo. Quase um mês após os Estados Unidos e o Irã assinarem um memorando de entendimento para pôr fim à guerra no Oriente Médio, os dois lados retomaram os combates, com repercussões em toda a região. O presidente americano Donald Trump ameaçou ampliar os ataques na próxima semana, visando usinas de energia e pontes, a menos que Teherã retorne à mesa de negociações. A disputa pelo Estreito de Hormuz, uma via navegável crucial para o trânsito global de petróleo e gás, tem sido o principal fator para a retomada dos combates e do bloqueio naval. Por hora, os ataques não estão afetando as instalações de petróleo e gás no Golfo, nem a capital iraniana Teherã, onde foi colocado um cartaz que mostra Donald Trump dentro de um caixão. E a inflação nos Estados Unidos desacelerou no mês passado. A inflação desacelerou mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, com a queda temporária dos preços da gasolina, devido a um possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira. Mas com a recente retomada das hostilidades entre Washington e Teherã, essa melhora pode ser de curta duração. O índice de preços ao consumidor foi de 3,5%, abaixo dos 4,2% de maio, informou o Departamento do Trabalho. A desaceleração é atribuída principalmente à queda nos preços da gasolina. Perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, o presidente do Banco Central americano, Kevin Warsh, alertou que ainda é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação. Nosso objetivo é acertar a política monetária. Esse é o nosso propósito claro e constante. E se acertarmos a política, e posso garantir que acertaremos, o aumento da inflação dos últimos 5 anos será coisa do passado. O Federal Reserve, o Banco Central americano, mantém uma meta de inflação de 2%. Embora a tendência seja favorável, os formuladores de política monetária insistem que a luta contra o aumento do custo de vida ainda não terminou. Uma pessoa morreu e outras 3 estão desaparecidas após um barco virar na Baía de São Francisco. 16 pessoas foram resgatadas. Equipes de resgate receberam um chamado sobre um barco em chamas a cerca de 550 metros de Alcatraz. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Francisco. Chegando ao local, os socorristas encontraram uma embarcação virada. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 3 estão desaparecidas. As autoridades confirmaram que as outras 16 pessoas a bordo do barco foram resgatadas. A imprensa local registrou os momentos finais do naufrágio da pequena lancha. As autoridades não informaram se a embarcação seguia para Alcatraz, vinha da ilha ou navegava na baía por outros motivos. A ilha de Alcatraz abriga uma antiga prisão que foi transformada em uma importante atração turística em São Francisco, localizada na costa oeste dos Estados Unidos.
O exército colombiano resgatou 39 pessoas sequestradas pelo grupo guerrilheiro El Al-N. Segundo as autoridades locais, os civis viajavam de ônibus quando foram abordadas. A estrada que liga o departamento de Chocó e a cidade de Medellín é controlada pelo grupo há anos e o governo da Colômbia pede para que cidadãos evitem viajar pela região. E a Venezuela já atualizou para 4.700 o número de mortos após os terremotos atingirem o país. O número de mortos pelo duplo terremoto que atingiu o norte da Venezuela há quase 3 semanas chegou a 4.700, enquanto o número de feridos permanece próximo de 17.000. Segundo o boletim oficial mais recente divulgado, pelo menos 4.734 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas. Detalhe o balanço divulgado pelo presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, que afirma que a maioria desses feridos já recebeu alta hospitalar. Os 2 fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorridos em 24 de junho abalaram o norte do país, especialmente o estado costeiro de La Guaira, vizinho da capital. As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas segundo a ONU, esse total pode chegar a 50.000 pessoas, no que é considerado um dos piores terremotos já registrados na América Latina. O desastre afetou mais de 800 edifícios, dos quais 190 desabaram. Em La Guaira, o epicentro da tragédia, os desabrigados se instalaram em estádios, quadras esportivas, praças e até mesmo nas calçadas, onde voluntários prestam atendimento médico e distribuem alimentos. Quase 21.000 pessoas estão em acampamentos provisórios, de acordo com os dados oficiais. Dezenas de pessoas ainda procuram os restos mortais de seus familiares entre os escombros. No próximo bloco, operação contra a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro prende 10 pessoas e o ônibus cai em Ribanceira e deixa 3 mortos no sul do país. Autoridades do Rio de Janeiro iniciaram hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos 100 milhões de reais do tráfico de drogas. Os agentes saíram para cumprir 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão. Ainda pela manhã, as 10 pessoas haviam sido presas. A investigação descobriu uma empresa que vendia itens falsificados e recebia eletrônicos roubados. Os donos foram rastreados e, com eles, encontrada uma rede de empresas de fachadas para escoar o dinheiro do tráfico. De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram uma possível conexão com o integrante da organização terrorista Al-Qaeda. Esse indivíduo foi sancionado por um órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Um acidente com um ônibus de excursão do Paraguai deixou 3 mortos e ao menos 40 feridos na madrugada de hoje no oeste de Santa Catarina. Segundo informações repassadas pela PM, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, saiu da pista e capotou em uma ribanceira às margens da rodovia. 3 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros informou que muitas vítimas estavam em estado de desespero e que outras ficaram presas às ferragens e tinham lesões de diferentes gravidades. O chefe do setor de emergência do Hospital São José, em Maravilha, Ivo Santin, afirmou que a unidade de saúde recebeu 42 pessoas durante a madrugada e que, por conta do volume do atendimento, todos os médicos e enfermeiros da unidade foram acionados. Ele afirmou também que a maioria das vítimas são crianças, mas com ferimentos leves. A seguir, a OMS questiona números divulgados sobre casos de ebola e a eliminação da França na Copa do Mundo. A Organização Mundial da Saúde informou que o número de casos de ebola na República Democrática do Congo pode ser entre 2 e 4 vezes maior do que o divulgado pelas autoridades. Mais de 700 mortes foram registradas. A quantidade de casos de ebola detectados na República Democrática do Congo pode ser de 2 a 4 vezes superior às estimativas oficiais. Foi o que indicou a Organização Mundial da Saúde. De acordo com os dados oficiais mais recentes, mais de 1.960 pessoas foram infectadas e mais de 700 morreram em decorrência do surto de febre hemorrágica, declarada em meados de maio. We think
Com base em modelos de análise, estimamos que a dimensão do surto seja pelo menos 2 a 4 vezes maior do que o número de casos que detectamos. Nossa capacidade de identificar casos aumenta e melhora a cada dia. Portanto, a confiança nos números também cresce continuamente. Detectado inicialmente na província nordeste de Ituri, na fronteira com o Sudão do Sul e Uganda, o vírus também se espalhou para as regiões vizinhas de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Tshopo e Alto Uele, bem como para Uganda, onde foram registrados 20 casos. Uganda is temporarily closing the border. O diretor executivo de gestão de emergências da OMS, que acaba de retornar de uma viagem ao leste da República Democrática do Congo, também afirmou que este já é o terceiro maior surto de ebola registrado e aquele que apresentou a progressão mais rápida em apenas um mês, entre todos os que já foram gerenciados. Embora a taxa atual de acompanhamento dos casos de contato esteja em quase 80%, a Organização Mundial da Saúde lamenta que a epidemia continue avançando mais rápido do que os esforços de resposta das autoridades locais e dos parceiros internacionais. E uma casa de leilões vendeu o esqueleto de um Tiranossauro Rex por mais de 250 milhões de reais. O animal viveu há mais de 60 milhões de anos atrás e foi descoberto em um rancho nos Estados Unidos. Um esqueleto de Tyrannosaurus Rex, apelidado de Gus, foi vendido por 50 milhões e 100 mil dólares na casa de leilões Sotheby's, em Nova York. O fóssil de dinossauro se tornou o mais valioso já adquirido em um leilão, após uma disputa de 10 minutos entre 7 compradores. O recorde anterior para um leilão de fósseis pertencia a Apex, um estegossauro comprado por 44 milhões e 600 mil dólares em 2024, pelo bilionário de fundos de hedge Ken Griffin. Temos a honra de apresentar o Tyrannosaurus Rex, carinhosamente conhecido como Gus, um dos maiores e mais completos T-Rex já encontrados. Natural do condado de Hardin, Dakota do Sul, Gus foi encontrado em terras de fazenda que pertenciam a Gary e Dana Licken. Gary Licken, cujo apelido era Gus, infelizmente faleceu um ano após o início da escavação, e o fóssil recebeu seu nome em homenagem. O dinossauro, de 11,6 metros de comprimento, viveu durante o período Maastrichtiano, entre cerca de 72 e 66 milhões de anos atrás, caracterizado por um clima quente, altos níveis do mar e vastas planícies costeiras sujeitas a inundações. A compra realizada nesta terça-feira por um comprador anônimo evidencia um mercado em expansão para fósseis de dinossauros, uma tendência que tem gerado críticas de alguns paleontólogos por materiais raros terminarem em mãos privadas. Uma modelo russa viu a vida se transformar desde o início da Copa. Pessoas ao redor do mundo apontam uma semelhança entre ela e o jogador de futebol Haaland. Testa saliente, nariz achatado, lábios carnudos, olhos azuis fundos e longa cabeleira loira. O rosto da modelo russa Anastasia Kostromina realmente apresenta muitos traços em comum com Erling Haaland, o astro do Manchester City e da seleção da Noruega. Me falaram sobre essa semelhança pela primeira vez há 4 anos. Desde então, minha família e meus amigos continuam mencionando o assunto, mas a ideia de fazer um vídeo só surgiu quando a Copa do Mundo começou e o Haaland viralizou nas redes sociais. Em um breve vídeo publicado em 5 de julho no Instagram, a modelo aparece reproduzindo fielmente um sorriso, um olhar, uma careta e um gesto característico de Haaland. Desde então, essa publicação já recebeu mais de 6 milhões de curtidas. Да, это было действительно интересно, когда я открывала социальные сети. Foi muito interessante abrir meus aplicativos de rede social e vê-los cheios do meu rosto, porque aquele vídeo realmente se espalhou por toda parte. No começo eu nem conseguia assimilar o que estava acontecendo, parecia tudo um sonho, mas agora já me acostumei um pouco. Com certeza eu não esperava que o vídeo fosse fazer tanto sucesso assim, mas é algo muito bom. Так, я, конечно же, вообще не ожидала, что это видео сможет так сильно разойтись, но мне приятно все равно. Em uma entrevista em Moscou para a AFP, a modelo de 24 anos reconheceu que demorou um pouco para encarar numa boa a semelhança com um homem.
Сначала я, конечно же, не понимала, если честно. No começo eu não entendia como podia parecer um jogador de futebol masculino, mas depois comecei a encarar isso com humor e agora estou totalmente tranquila em relação a isso. Сейчас спокойно вообще к этому отношусь вообще. Claro que Kostromina torceu para que a Noruega de Haaland não fosse eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. Assisti ao último jogo da Noruega na Copa, torci muito por eles, foi de roer as unhas. Fiquei arrasada com a derrota, mas eles ainda assim conquistaram um ótimo resultado. A maior vitória para a jovem modelo russa seria que o astro norueguês interagisse com o vídeo dela. Я надеюсь, Эрлинг увидит мое видео, может быть, даже посмеется. Espero que o Erling veja o meu vídeo. Talvez ele até dê risada. Acho que ele é um atleta incrível e desejo muito sucesso na carreira. Espero que ele continue exatamente como é agora, o cara que todo mundo adora. Чтобы он оставался таким же, как он сейчас, каким его любят люди. Não sabemos como Haaland vai reagir a tudo isso. Mas uma coisa é certa, a modelo russa Anastasia Kostromina está com a bola cheia nas redes sociais. A Espanha eliminou a França, está fora da final da Copa do Mundo. E na França, a quarta-feira foi de muita lamentação. Dia de retomar a rotina em Paris depois do fim de um sonho. A derrota para a Espanha por 2-0 em Dallas tirou a França do que seria sua terceira final seguida em Copas do Mundo e acabou com as esperanças de conquistar o terceiro título esse ano. É duro, sinceramente, pensando nisso agora é muito, muito duro. Tenho imagens da partida na cabeça, fico pensando, é realmente pesado. Confesso que não marcar nenhum gol sequer é difícil. Sinceramente, eu esperava pelo menos um pouco. A derrota tudo bem, mas um gol no finalzinho para salvar alguma coisa, mais nada. Sinceramente, foi difícil de assistir. Dói ver que eles não conseguiram conquistar aquela terceira estrela. Após 6 vitórias seguidas com atuações convincentes, os franceses voltaram à realidade repentinamente. Nos acostumamos a desempenhos excelentes ou pelo menos muito bons, embora, obviamente, esperássemos que a Espanha fosse uma adversária muito dura. Mas estou decepcionado, primeiramente pelo fato de a França não estar na final e, acima de tudo, por não poder vê-la vencer a Argentina. Em Lyon, aquele clima de calmaria e ressaca após uma eliminação em Copa do Mundo, quando se é um dos principais favoritos. A empolgação com a ofensiva e talentosa seleção francesa deu lugar a outro sentimento. Sim, estou um pouco decepcionado. Sou um torcedor apaixonado da seleção francesa. É assim mesmo, decepcionado. É a vida, não há nada que possamos fazer. Na capa do tradicional jornal de esportes L'Équipe, o título que resume bem a sensação dos torcedores franceses: Estrela Cadente. Parei de acompanhar a seleção francesa depois de 1998. Eu gostava muito deles, só que depois disso não fiquei tão ligado. Mas esse ano, sinceramente, fiquei muito, muito empolgado. Eles têm um time muito bom e, para ser sincero, realmente esperava que chegassem à final. Depois de ser campeã em 2018 na Rússia e vice em 2022 no Catar, a seleção francesa vai ter que se contentar em disputar o terceiro lugar no sábado em Miami. Não era bem assim que os franceses esperavam encerrar uma excelente campanha na maior Copa do Mundo da história. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.